Ok, continuando então, né? Nosso próximo vídeo aqui, o segundo vídeo, é o exercício. Vocês têm aí, né, o primeiro exercício, vocês têm um folder, Amazônia 97, tá um pouco ruim realmente pra gente enxergar o que tá falando aí, mas lá no enunciado do exercício já está dizendo tudo que a gente precisa saber. Então veja bem, no trecho, prepare-se para conhecer. Foi usado o modo verbal que serve para indicar ordem, conselho, pedido. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Esse modo do verbo é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Então tá bem fácil agora, porque até lá em cima já está explicando para vocês que o verbo foi, né, usado para indicar ordem, conselho ou pedido. Qual que foi? Qual foi o modo verbal usado aí? Indicativo, está indicando certeza. Subjuntivo, ele está indicando incerteza, dúvida. Ou é imperativo, que está indicando uma ordem, um pedido. Prepare-se para conhecer, prepare-se. Então, vocês já têm a resposta, né? Certo? Quem já fez, corrige aí. Então, qual que é o modo? É o modo imperativo, certo? Vamos lá, questão 2. Reescreva o trecho no plural, o pronome na primeira pessoa do plural. Qual que é a primeira pessoa do plural, gente? Nós temos primeira pessoa do plural, do singular, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela, né? Isso? Agora, plural, primeira pessoa do plural. O plural de eu somos nós. Então, qual que é a primeira pessoa do plural que vocês vão reescrever essa frase? Ao invés de prepare-se para conhecer, como que vai ficar? Preparemo-nos para conhecer. Ok, você já deu até a resposta, certo? Vamos lá. Questão 3. A oração não perca tempo está no qual modo? Indicativo, imperativo, negativo ou subjuntivo? Essa resposta também eu já dei para vocês no primeiro vídeo, né? Qual que seria? Não perca tempo, não perca. Não já vem do modo negativo, já vem, né, do negativo, certo? E perca, o verbo não perca, está no qual modo? Indicativo, imperativo, negativo ou subjuntivo? Você já tem a resposta, basta olhar o vídeo anterior, certo? Agora vamos lá na questão 4. Reescreva a oração anterior usando a segunda pessoa do plural. Qual que é a segunda pessoa do plural? Olha, vamos revisar. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira, ele ou ela. Ok? Isso seria do singular. Agora vamos lá. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural nós já sabemos que é nós. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. Então tá pedindo para vocês reescrever a oração usando a segunda pessoa do plural, que seria vós. Como que vai ficar a oração não perca tempo na segunda pessoa do plural? Não percais tempo. Ok, já dei outra resposta aí. Só escrevê-la, ok? Agora, questão 5. Conjuga o verbo pronominal preparar-se no presente do indicativo, ou seja, agora nós estamos mudando o modo verbal, ok? Nós não estamos mais usando o modo imperativo, está pedindo para a gente usar o modo indicativo. Como eu disse para vocês, no modo indicativo indica uma certeza, certo? Então vamos lá. Já deu para vocês a primeira resposta da primeira pessoa do singular. Eu me preparo. Na segunda pessoa, como vai ficar? Tu te preparas. Na terceira pessoa do singular, ele ou ela. Ele ou ela se prepara. Nós nos preparamos. Lembrando que é o presente, tempo presente do indicativo, ok? Nós nos preparamos. Vós
vos preparais. Eles ou elas se preparam. Ok? Agora é só completar, certo? Já dei até as respostinhas aí. Então, vamos lá. Na questão 6. Na oração, chegou a sua vez. Qual é o sujeito? Quem que chegou? Gente, quando a gente quer saber qual é o sujeito de uma oração, nós usamos essa pergunta. O que, no caso aí? Chegou? Chegou o quê? O que chegou? Então, no caso aí, nem sempre o sujeito, ele vem antes do verbo, ele veio depois. Por isso, às vezes, nos causa algumas dúvidas, certo? Então, chegou a sua vez. Então, a sua vez que seria o sujeito, certo? Porque chegou é o verbo. Entenderam? E verbo, ele fica dentro do predicado. Nesse caso aí, o predicado veio antes do sujeito, tá? Então, quando a gente quer saber qual é o sujeito, ou a gente pergunta o que, qual, quem, ao verbo. Quando a gente tem a respostinha, nós saberemos qual é o sujeito, certo? Então, qual é o sujeito aí de chegar, do verbo chegar? A sua vez, certo? Então, a sua vez é o sujeito, ok? Letra B. Qual que é o núcleo desse sujeito? Qual que é a palavrinha mais importante aí dentro do sujeito? Então, o sujeito nós sabemos que é a sua vez. A é o quê? É o artigo. Sua é o pronome, né? O pronome possessivo. E vez é o substantivo, certo? Então, nesse caso, o núcleo do sujeito será o substantivo, que é a palavrinha mais importante do sujeito, ok? Que é o núcleo do sujeito. Núcleo sempre é a palavra mais importante, é aquela que faz falta, que vai, né, deixar uma lacuna a ser preenchida se caso ele não existir, certo? Ok, então a questão 6. Não tá ok, né? Nós temos ainda a letra C. Então, nós temos uma explicaçãozinha aí. Quando o predicado na oração vem antes do sujeito, que foi o que eu acabei de dizer para vocês, dizemos que a ordem é inversa. Então, aconteceu uma inversão aí, né, do predicado com o sujeito. No caso, o predicado veio antes. Então, na oração, chegou a sua vez, temos ordem direta ou ordem inversa? O próprio quadradinho em cima, né, está explicando para vocês e dando a resposta. Obviamente, qual que será a resposta? Ordem inversa. Ok? Vou fechar esse vídeo que nós terminamos a primeira página das atividades, até a questão 6, certo? Vamos gravar outro vídeo com as próximas questões.